Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Indiamara Marasca, engenheira agrônoma com mestrado, doutorado em energia na agricultura e pós-doutorado em fitotecnia. E atualmente está cursando tecnologia e marketing. Além disso, ela é professora, vai falar disso já pra gente. E o nosso tema será a importância da produção de ovos no Brasil. Indiamara, que bom falar com você. Muito obrigado por aceitar meu convite e estar comigo aqui no programa. Olá, todo mundo. Eu que agradeço de vir bater um papinho sobre o que a gente mais gosta, que é ovo, né? Pois é, eu gosto muito de ovo, mas eu vou ter que aprender a gostar mais. E quem sabe você vai me ajudar nesse nosso bate-papo aqui. Que bom. Bom, mas deixa eu tentar entender uma coisa. Esse nome, vamos começar pelo seu nome, Indiamara Marasca. Me explica esse nome. Então vamos lá, né? Meus pais são gaúchos, né? Então, da onde vem o sobrenome por parte do meu pai. E a minha mãe, uma vez, ela me contou uma história que tinham duas gêmeas, né? A Indianara e a Indiamara. E ela gostava mais do nome Indiamara, né? E cá estou eu. Se eu te falar que eu achei que você tinha alguma descendência indígena, então não tem? Então, eu sou adotada, né? Então, a minha mãe uma vez, precisa até comentar com ela, ela disse que a minha avó, por parte de sangue, é indígena. Bom, todo mundo tem uma avó indígena, sabia? Eu falo disso. Mas você sabe que as pessoas mais pegam no meu pé porque eu sou branca. Então, todo lugar que eu chego, as pessoas falam assim: mas você é uma índia branca? Eu falei, pois é. Eu vi no seu Instagram que você coloca lá, Índia branca. A minha mãe conta que uma avó dela era índia, foi pega no laço. A minha esposa também teve, a avó dela tinha uma avó que era índia, tinha sido pega no laço também. Enfim, antigamente o povo tinha essa mania, né? Eu acho que essa é a história que todo mundo conta, né? Porque todo mundo que eu tenho um amigo que tem parentesco veio pela mesma forma. Foi pega no laço. Eu falei, não, tá bom, vamos deixar. Acho que faz parte da genética já. Eu fico imaginando essas mulheres fugindo e esses homens correndo atrás. Bom, mas vamos falar. Exatamente. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de ovo. Indiamara, você prefere que eu te chame como? Então, eu na verdade eu não ligo, porque eu falei assim, a maioria das pessoas me chamam por Índia, né, quem já me conhece, quem é da faculdade, né, às vezes me chama de Marasca ou Goiás, né, então varia muito. Tá, então tá bom, vou te chamar de Índia então. Fique à vontade. Ô Índia, me conta uma coisa, eu achei bacana a história da granja da sua mãe, eu gostaria que você começasse contando essa história pra gente. Eu sou suspeito que eu chego até a me emocionar, Divino, porque eu lembro da época que a minha mãe, a gente trabalhava numa fazenda onde meu pai era gerente, que era dos meus padrinhos, né? E eu lembro de sempre, né, achava um ninho de ovo, ficava toda empolgada, ia lá, colhia, minha mãe sempre usava os ovos para cantina, né? E eu lembro que foi começando aos poucos. Aí, nessa mesma época, né, a gente passou a morar na nossa propriedade, que é um sítio que, né, meu pai e minha mãe adquiriram ao longo do tempo. E aí, minha mãe começou a ter mais galinhas. Então, começou com 500, começou com 1.000. E aí, a gente passou por uma fase que meu pai faleceu, né? E aí vem a dificuldade, né? Minha mãe precisa tocar a propriedade, né? Meu irmão já era casado, morava, né, em outro lugar, mas tinha eu para criar, né? Então, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. E aí eu acho que foi uma das alternativas que ela encontrou para se manter, né? Então, eu falo, a história começa aí e daí foi só progredindo, né? Depois a gente conseguiu um financiamento para aumentar, ter os barracões. Tivemos fases de parar, né? Foi uma época que eu estava morando até na Europa. E aí minha mãe estava tocando sozinha e ela
estava alugando, não estava dando certo, então a gente ficou uns 2 anos, 2, 3 anos parado, e aí a gente retomou a granja quando eu voltei a morar em Goiás, né, já vamos para 6 anos e tem 5 anos que a gente voltou com a granja. Nisso tudo, são 20 anos de caminhada quase. Certo. E hoje, quantas aves vocês têm? Qual é a produção de ovos de vocês? Hoje a gente está em torno de 6 a 8 mil aves, né? Depende muito da época de troca de lote, né? Semana Uhum. passada a gente chegou mais aves, porque a gente compra ela já pronta para postura. Então ela chega com 4 meses, né? Vem com todo o hall de vacinação. Antigamente, quando a gente começou, a gente criava o pintinho, né? Então pegava os pintinhos com um dia até chegar no ponto de postura. Mas hoje a gente percebeu que devido, né, à versatilidade, né, mão de obra também, a gente optou por comprar. Então a gente está com em média de 12, 15 caixas de ovo por dia. Lembrando que uma caixa tem 360 ovos, né? Certo. É comum as pessoas venderem o animal abatido, mas parece que vender ovo não é assim uma coisa tão comum, a não ser que a pessoa tenha uma granja muito grande e tal. Ou eu estou enganado? Eu vejo nichos diferentes. Não sei se é Ah. porque todo mundo que me conhece, né? Por mais que eu trabalhe outras coisas, quando as pessoas descobrem que a gente tem granja, as pessoas querem conversar de aves, né? E eu adoro. Então eu vejo que é muito de produtor, né? Para mim, cuidar de qualquer animal, né? Bovino, suíno, aves, ele requer, vamos dizer assim, que você seja mais observador, mais cuidadoso. A gente trabalha sempre com normas, né? De bem-estar animal. Hoje é impossível você produzir alimento, né? Hoje sem pensar nesse ponto. E aí eu vejo pessoas que, eu prefiro criar frango de corte. Não, mas eu prefiro ovo. Pouquíssimas pessoas vão pro ovo. Por quê? Porque necessita um pouco mais de cuidado, né? Eu vejo que você tem que ter uma rotina todo dia para recolher os ovos, né? Uhum. Então tem que ficar mais atento. Quando é frango de corte, você pode ficar 1 ou 2 dias sem lá ver, né? Mas com ovo não tem como, não. Pois é, e vocês vendem esses ovos como? Hoje a nossa produção, a maioria é entregue no Montevidéu, né? Nossa propriedade fica mais ou menos 30, 35 quilômetros da cidade, sentido Caiapônia. E a gente também, dependendo da época, quando a gente tem, que o Montevidéu não absorve tudo, a gente tem terceiros de Paraúna e de Rio Verde que compram. Então vocês vendem para supermercados, é isso? Lá no Montevidéu, justamente quem faz as entregas é minha mãe, né? Então eu falo, daí vem outro apelido, né? Eu sou a filha da mulher do ovo. Filha da mulher do ovo. Então, todo lugar que eu vou andar, às vezes eu chego e falo assim, passa tal lugar. Eu escuto as pessoas assim, fulano, a filha da mulher do ovo tá aqui. E pronto, não tem o nome mais, mas tá ótimo. Então, a minha mãe faz as entregas, né? Então, vai desde mercado, restaurante, padaria, tudo lá. Tem outras pessoas que entregam no Montevidéu, né? Mas a maioria dos lugares é a gente que faz a entrega. E Djamara, eu tive um professor que o nome dele era muito inusitado. Era não, né? É muito inusitado também. Ele se chama Ipojucã de Goiás, Brasil. Eu até já tive o privilégio de entrevistá-lo aqui. E o seu nome é tão diferente para mim quanto o dele, mas é um diferente no bom sentido, é bacana. Aí, Djamara... Eu costumo brincar, Divino, que eu faço parte da tribo dele, tá? Porque ele foi meu professor, foi? É um amigo muito querido, e aí semana mesmo a gente se encontrou e falou assim, parece que você não faz mais parte da minha tribo. Eu falei, não, sempre estamos juntos. Olha que legal, as coincidências da vida, muito bom. Adoro. E Djamara, quantos ovos o brasileiro consome em média por ano no Brasil? Divino, a gente tem observado um crescimento, eu falo nos últimos 5, 6 anos, né, que saiu aquela fama de que ovo dava colesterol, né, que acho que os médicos e os nutricionistas resolveram cair na real. Já eu quero tocar nesse assunto com você também. E aí você vai percebendo que depois dessas, vamos dizer assim, desse marketing que foi feito em cima para desmistificar isso, o consumo passou a ser crescente, né? Então a gente vem aumentando de 5, 10. Nesse ano de 2022, a média se espera fechar em 262 ovos por pessoa.
Esse número, se nós formos comparar com o consumo de outros países, ele é pequeno, ele é baixo, ele é alto, como é que é? Pegando numa média geral, ele é alto, né? Mas eu falo, a gente precisa realmente pensar, né, na dimensão territorial que o Brasil tem, né? Então, eu ainda acho que dá para melhorar, por isso que eu tenho a hashtag no Instagram, né? Coma mais ovo. E sem falar porque eu falo, quando as pessoas me perguntam, mas você vende ovo, né? Hoje eu brinco e falo que eu vendo saúde. Colocar o ovo na sua alimentação traz mais saúde para sua vida. Legal. Bom, você estava tocando um assunto aí que é interessante, a questão do tanto que o pessoal falava mal e tal, a respeito do colesterol. Por que você acha que o ovo foi tão criticado e mal visto? Inclusive pela ciência, né, por médicos e tal, que durante muitos anos crucificaram o ovo e depois ele foi absolvido e veio aí com toda a pompa e toda a glória. O que aconteceu? Como eu disse, eu acredito, às vezes, num marketing que as pessoas fazem errado, né? Então, começou-se uma divulgação. Eu fico pensando, será que esses pesquisadores avaliaram o ovo frito, gente? Porque não tem lógica, né? Então, é esperar, né? Então, ver que eu tô na ciência, né? Então, quando eu vejo que pessoas, né, repetiram os experimentos e observaram que o ovo fez bem para a saúde, eu acho que mudou muita coisa na mente das pessoas e começaram a se questionar, né? Porque ele é uma fonte de proteína e quando ele feito, né, além de ser frito, ele agrega, né, na sua alimentação, ele te dá mais, vamos dizer assim, saciedade, né? Então, os meus 36 anos, eu acho que eu só sei defendê-lo, viu, Divino Ronaldo? Pois é, agora tem um outro fator que é o seguinte, quando a carne fica cara, o consumo do ovo aumenta. Quando a carne dá uma caidinha de preço, o consumo dá uma diminuída. As pessoas estão, elas confundem, eu não sei se confundem ou se o ovo acaba se tornando um substituto da carne, como é que é isso? Você vai achar engraçado porque a gente monta estratégia de vendas baseado na quaresma. A quaresma é a época, né, que algumas pessoas diminuem o consumo de carne devido à religião. E aí, o que eu tenho observado, né? A gente tem vamos dizer, pegar esse último ano agora, né, com o preço da arroba, né, mais alto, assim, o consumo de ovo aumentou? Não, a gente tem mantido as vendas, né? O que eu tenho observado, né? Às vezes é valor agregado, porque a gente teve época que você vende a caixa de ovo num valor muito mais baixo e chega na quaresma porque falta um pouco no mercado, ele sobe. Então, eu vejo que está muito relacionado a essa oscilação, não só da proteína, né, voltado para a carne, mas a época do ano também. Interessante isso, né? Mas o brasileiro, ele tem uma relação de amor com os ovos ou não? Então, eu preferia que tivesse mais, viu? Quando eu encontro alguém que eu pergunto, mas você come ovo? A pessoa fala pra mim, não. Então tem alguém comendo mais aí, porque não tá fechando a minha conta. Mas eu vejo que a galerinha que tá na academia, né? Então a gente já teve uma época que teve uma dieta bem louca, né? Que foi a dieta do ovo. Eu lembro que eu tava lá em São Paulo até. Então que era para as pessoas comerem, né? Eu, particularmente, eu como, né, dependendo do dia, 2, 3 ovos, é certeza que ou no meu café da manhã, né, ou incluído no meu almoço, eu sempre tenho. Mas eu vejo que é mais de conscientização e que a gente saia dessa alimentação, né, tipo, arroz, feijão e carne somente. Mas que a gente inclua a diversidade que o agro nos proporciona, né? Comer um peixe, né? Comer um ovo, né? Comer mais hortaliças, né? Então, aproveitar essa riqueza que a gente tem dentro da agricultura. Tem muita gente aí da academia, né, das academias, da malhação, que comem 12 ovos por dia. Isso é saudável? Sim. Então, eu sou daquele pensamento, né? Eu tenho nutricionistas que eu pergunto, sempre acompanho, né? Que tudo em excesso faz mal. Então, eu acredito, né? Tem uma campanha, ela até internacional, que ela é chamada de 5 ao dia, né? Então, ela fala para você incluir dentro da sua refeição 3 hortaliças e 2 frutas todo dia, que você vai ter vários índices de melhora na saúde. Então, quando você come muito ovo, eu tenho certeza, né, que por mais que o seu corpo vai absorver uma certa quantia de proteína, muita vai ser descartada. Então, eu acredito numa alimentação balanceada, mas cada um, né, com a sua escolha. Uma pergunta que, assim, isso aqui é uma curiosidade minha.
Às vezes eu vou no supermercado e a gente nota que quando você passa perto ali da banca de ovos, tá um cheiro ruim. O ovo, ele tem prazo de validade? Ele perece? Tem. E agora, então, já que você tem essa experiência, eu te convido, né, para você comprar da gente, porque a nossa vem toda semana, vem fresco. E aí, o que acontece com esse do supermercado? A gente tem lugares, né, espalhados no Brasil, que é Mato Grosso, Minas, que são lugares produtores, né, São Paulo, que eles entregam o ovo aqui. Normalmente, um ovo fresco, ele vai durar em torno de 30 dias. Certo. Só que o que acontece, né? Eu quero que, né, vamos colocar a galerinha aí para pensar. Colhi esse ovo, né, no domingo, lá na nossa propriedade, fica 90 quilômetros de Rio Verde. Ele é levado para o entreposto, né, todo limpo, separado, e aí ele é colocado numa caixa. Essa caixa, né, vou dar um exemplo geral, né, ela pode ser colocada num caminhão. Imagina ele vir sacolejando 90 quilômetros. E aí ele chega no mercado, a pessoa coloca ele no chão, não toma cuidado, porque ele é um produto perecível, ele quebra, né? Uhum. E aí, quando eu percebo nessa logística, com uma falha, o ovo trincou, por qualquer situação, assim, não quebrou, mas ele começou uma rachadura e ele começa a externar clara para fora, é onde vem o mau cheiro. Entendi. E às vezes a gente compra ali uma cartela de ovos. Já eu vou falar aí da sua proposta de comprar o ovo de você. Mas às vezes a gente pega a cartela e realmente tem um ovo ali que está numa condição muito ruim, né? E às vezes a gente acaba descartando tudo, né? Isso é uma coisa realmente ruim. Mas você falou de comprar de você. Vocês fazem venda de ovos avulsa? Sim, hoje eu tenho alguns clientes, né, que compram aqui de um projeto que eu criei, que é o Disque Ovo, né? Então, para as pessoas comprarem direto do produtor. Mas eu vou ser bem legal quem está nos ouvindo, vou dar uma dica para quem gosta de comprar ovo na promoção, para você separar se o ovo é velho ou não. Então, você coloca ele dentro de uma bacia de água. Se ele boiar, é porque ele já está velho. Ah, eu já tinha visto isso, mas eu não sabia se era verdade. Então é verdade. Sim. Por que isso acontece, né? O ovo, ele é grande parte formado por água, né? E aí ele tem uma bolsa de ar. Então, quando, tipo assim, ele começa a ficar muito tempo armazenado, e o ovo tem mais de 5 milhões de poros, então essa água passa até, às vezes, pro espaço, aí ele começa a diminuir o volume que tá lá dentro. Então, entendi. por isso que essa bolha de ar fica maior e esse ovo começa a boiar. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Antes de nós voltarmos no assunto ovo, você é professora também, né, Índia? Sim, hoje eu estou trabalhando na FAC, é uma faculdade lá de Quirinópolis, e nos intervalos, sempre que eu posso, de fim de semana, a gente vai para a granja. Mas você ainda tem final de semana? Você ainda tem tempo com essa correria toda? Eu costumo dizer que ir para a roça, para mim, é recarregar as baterias. Se não ir, alguma coisa está errada. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que um monte de gente está em dúvida. Qual a diferença do ovo de granja para o ovo caipira para o ovo caipirão? Perfeito. Muitas pessoas fazem essa confusão. Vamos pensar quando você vai no mercado, né? Você chega lá, você tem o ovo de uma coloração, a gente costuma dizer vermelha, algumas pessoas falam marrom, e a branca. Uhum. E aí a primeira pergunta que as pessoas me fazem, mas por que o vermelho é mais caro? É por causa de durabilidade. O vermelho, se você perceber, ele dura mais, né? E o branco, por causa de incidência de luz, às vezes ele pode perder mais rápido. Então é por isso que normalmente ele tem um preço diferenciado. Mas quem que é, vamos dizer assim, quem que é o ganhador top 10 dos top 10 que a gente tem, que é o ovo caipira? Ele vem de uma alimentação normalmente baseada só no grão, né? Só no milho. E ele é ainda criado solto, vamos dizer. Ele tem acesso a pastejo, né? Alguma grama, ele come insetos, ele come terra também. Então a coloração da gema costuma ficar mais amarela. Eu costumo brincar com quem, né, que eu tenho mais liberdade. Falei, não, pode quebrar o ovo lá da granja com caipira e aí você me fala o que tá mais amarelo. Porque a gente trabalha com uma ração que a gente faz, né? Então não é uma ração que é comprada. Então
O milho é da nossa propriedade, a gente compra milho também de qualidade, compra o farelo aqui da cooperativa, monta a formulação da ração para que a gente tenha certeza que o animal que a gente está produzindo está comendo algo bom, né? Mas fica a briga aí desses três, mas normalmente é forma de condução e alimentação, e sem esquecer que cada espécie, né? Cada linhagem de galinha, ela tem uma coloração. Essa semana mesmo chegou uma para nós, que é uma linhagem que a gente vai testar, ela já está sendo bastante trabalhada lá em São Paulo, que é o ovo azul. Ah, da casca azul, né? Exato. Ah, Ele já vem vi de uma dele, já vi. linhagem de uma ave branca, né? Então não é esse azul que normalmente a gente tem dentro das caipiras, que também é devido à espécie, né? Mas vamos ver se vai dar certo aqui no mercado. Certo, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. O caipira e o caipirão tem alguma diferença? Então, esse caipirão, normalmente, eu acho que é isso que as pessoas falam quando ele vem que normalmente tem galo e galinha, né? Então, ele passa pela fecundação, né? Será que é isso que você se refere? Eu não sei, é um ovo que vende no supermercado, que tem a gema amarela e que, pelo menos, minha esposa prefere. Ao comprar, acho que ela paga até mais caro nesse ovo, porque ele tem a gema amarela. Ele parece um ovo de granja lá, mas ele tem a gema amarela, e eu acho que a casca dele realmente é marrom, né? É alguma coisa assim. Vou ficar mais atenta, porque eu falo, os mercados que eu tenho ido, normalmente eu não encontro caipira para vender. É quando você vai nesses empórios ou algum mercadinho mais perto, né? Por quê? O que vem já com fecundado, que é o caso dos caipiras, eles apodrecem mais rápido, né? Porque existe uma fecundação ali. E você vai ver que ele não é vendido nos mercados, tem que ser algum lugar, né, de uma rede maior para poder comprar os orgânicos, os azuis, ou até mesmo esse de condução orgânica. Entendi. Você falou a respeito do bem-estar animal. Dia desses eu li uma crítica a respeito dos criadores, que essas aves elas ficam em gaiolas fechadas o tempo inteiro, a vida inteira, e só comendo e botando, né? Dá para ter bem-estar animal numa criação assim e tendo uma produção de ovos? Eu vou até fazer uma comparação, pode ser meio esdrúxula, né? Mas na pandemia todo mundo ficou enclausulado dentro de apartamento, casa, né? E com certeza todo mundo ficou bem tratado, né? Com água, com alimentação. E é assim que eu vejo, né? Eu acredito, né, que com o tempo já tem normas, principalmente a Europa, né? Algumas empresas aqui no Brasil que só compram ovos, que é um sistema que chama cage free, né? Que é fora de gaiolas. Eu acredito muito nele, mas como a gente vem de agricultura familiar, a gente é pequeno produtor, no momento, né, a gente avaliou que essa transição não seria adequada. Mas o mercado já vem trabalhando nesses últimos 5 anos para atender essa demanda, pensando em criar um animal fora da gaiola. Mas o que eu vejo, né? São 15, 20 anos que eu vejo a minha mãe cuidando desses animais, né, tão bem quanto ela cuida dos filhos e netos, viu? Porque madruga, né? Minha mãe, ela tem um olho tão bom que ela passa olhando para a ave, ela sabe, ela fala assim, essa ave tá triste. E eu fico, meu Deus do céu, o que ela tá vendo que eu não tô vendo? E aí você vai lá, ela vê sintoma, né? Ela vê como que tá o desenvolvimento, se ela tá bebendo água, não, ela controla a temperatura da água nesses dias quentes, né? Para que a ave tenha água fresca, né? A gente tem um controle com ração. Você vai ver que minha mãe tem uma rotina, ela desce para a granja, ela pega a ração e ela cheira. Na maioria dos coxos, porque ela sabe que quando não tá num cheiro bom é porque aconteceu alguma coisa. Então, a gente é muito preocupado, faz todas as vacinas obrigatórias para a saúde do animal mesmo, né? E eu vejo que é um ciclo de produção e quem tá apto, né? Eu falo, quando você inclui normas de segurança mais elevadas ou sistemas de cage free ou sistema de orgânico, você tem que ter um público, às vezes, para arcar com esse produto. Por quê? Porque ele vai ter uma demanda maior em nível de condução, em nível de mão de obra, e eu não vejo todas as regiões prontas para atender isso. Bom, esse produto realmente é muito frágil. Existem muitas perdas ao longo do processo? Sim, vou dar o exemplo da nossa propriedade, como eu disse, lá a gente conduz em gaiolas, né?
E aí o ovo é recolhido todos os dias. Se eu tiver uma pessoa que é desatenta, né, então, né, porque é tudo manual, tanto a colheita dos ovos, a limpeza, colocar o processamento de tamanho, né, colocar na caixa. Então, se você não tiver atento, não ficar atento porque você está fazendo e colocar, vamos dizer assim, muita força, automaticamente você tem uma quebra. A gente costuma ter, a gente controla quantos ovos são quebrados, né, a perca que a gente tem. Quando a ave chega no fim de ciclo, a casca começa a ficar mais sensível, né? Então, a gente fica monitorando isso, porque não tem como fugir, né? E trabalhar com o máximo de cuidado possível, né? Desde o momento que ele é colhido até ele chegar no supermercado, né? Onde a responsabilidade passa a ser do dono, né? Do mercado. Nós já estamos aqui no final, mas eu acho que é importante perguntar isso. Como é que estão os custos de produção? Porque o milho está nas alturas, né? Tá difícil ou não? Sim, a gente está tendo que remanejar algumas coisas, né? Fazer um orçamento um pouco maior, né? Tentar usar algumas alternativas, mas a gente baixou bastante, vamos dizer assim, a nossa margem de lucro para poder se manter no mercado e manter a qualidade de ração que a gente tem, né? Não só pelo preço do milho, mas também da soja e automaticamente o núcleo, né? Que é os insumos que a gente usa e normalmente vem com produtos do exterior, né? Índia, adorei conversar com você. Passa para o pessoal aí o seu Instagram, que eu tenho certeza que muita gente vai querer te seguir. Eu que agradeço esse bate-papo. Para mim é sempre uma honra poder falar do nosso setor, né? Eu visto a camisa do agro com muito orgulho. Pode seguir lá que a gente fala bastante sobre coisas diferentes, né? Mas todas voltadas para o agro. É @indiamarasca. E aí, espero a gente se ver em breve, Divino. Mas você fala de outros assuntos também no seu Ovos, né? Falo. Hoje eu vou falar um pouco do que a gente comenta, né? Do que é agricultura familiar, como que é a condução, né? Bacana. Falo sobre marketing, né? O marketing dentro do agro mesmo, para as pessoas abrirem essa mente, que é uma ferramenta que eu falo que todo mundo tem que se valer. E claro, né? Falo bastante sobre as minhas aulas, o que eu trabalho com os alunos, né? E o que, na verdade, eu falo que eu costumo dividir o que eu aprendo. Então, cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu tento compartilhar. Abraço pra você, brigadão, viu? Eu que agradeço, até mais. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.